Meus irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, amém? Eu sei que aqui, tanto nessa plataforma do Kawai como em outros aplicativos, nós encontramos algumas pessoas questionando e afirmando, claro, sem base bíblica, textos sem contextos, versículos isolados, que Jesus já veio no ano 70 e que Jesus não virá, ou seja, que não acontecerá o arrebatamento. E que a igreja não irá subir com Cristo a encontrá-lo nos ares, juntamente com os ressuscitados que dormiram em Jesus. Mas será que de fato Jesus já veio? Temos base bíblica para mostrar que Jesus veio? Bom, primeiro, nós sabemos muito bem que a promessa do arrebatamento é claramente declarada nas Escrituras pelos discípulos e apóstolos de Cristo. Na época de Paulo, Pedro, João e Tiago, eles já esperavam o arrebatamento, porque ninguém sabe o dia nem a hora. E Jesus os tinha dito que se preparassem, porque Jesus viria buscar a sua igreja como um ladrão à noite, numa hora em que não esperávamos. Sendo assim, eles já esperavam o arrebatamento, porque não sabiam, porque poderia acontecer a qualquer momento. Uma dessas passagens, Paulo diz o seguinte: 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 17, está escrito acerca da ressurreição e vinda de Jesus. Veja o que está escrito: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, acerca daqueles que morreram em Cristo, para que não vos entristeçais, ou seja, para que assim eles não fiquem sem esperança, como os demais que não têm esperança, porque cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ou seja, para Jesus ter vindo, isso precisaria ter acontecido. A ressurreição dos mortos, daqueles que morreram em Cristo, que morreram na fé. Todos os que morreram na fé deveriam ter ressuscitado, para que assim mostrasse que Jesus de fato ressuscitou. Mas vamos mais na frente. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Paulo falou isso aos Tessalonicenses porque eles já esperavam a vinda de Cristo. Eles já imaginavam que Jesus poderia vir a qualquer momento, por isso nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. E o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Isso no grande dia do Senhor, quando Ele vier buscar a sua igreja, no arrebatamento, certo? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ou seja, meus irmãos, aqui está claro que Paulo estava mostrando que a qualquer momento Jesus viria e que eles deveriam estar preparados, porque esses seriam os sinais da vinda de Cristo. Ou seja, os mortos ressuscitariam primeiro, depois nós, juntamente com eles, subiríamos a encontrar o Senhor nos ares, nas nuvens. Isso aconteceu? Não, não aconteceu ainda. Outra passagem é a de 2 Pedro capítulo 3, onde diz o seguinte: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Ou seja, isso, próximo da vinda de Cristo, homens se levantariam dizendo: onde está a esperança da vinda de Jesus? Jesus não vai vir, ele não virá. Não há esperança da sua vinda. Cuidado com esses que dizem isso. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos ímpios. Mas, amados, não ignoreis isto, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tarde,
mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Ou seja, essas coisas aconteceram? Isso não aconteceu. Os mortos ressuscitaram? Os santos que dormiram em Jesus Cristo, todos que viveram antes de Cristo, que dormiram na fé, ressuscitaram? Não, eles não ressuscitaram. Por quê? Porque Cristo ainda não veio. Cristo ainda não veio. Quando ele vir, os mortos ressuscitarão primeiro, depois a igreja subirá. Acontecerá um arrebatamento, uma coisa tremenda. E todos ficarão sabendo, será um acontecimento marcante na vida da humanidade. Tem uns que dizem, mas isso já aconteceu. Paulo estava se referindo a eles naquela época. Por isso que Paulo diz, nós os que ficarmos vivos. Paulo falou isso porque ele já esperava, a igreja já esperava o arrebatamento naquela época. Jesus falou que ninguém sabia o dia nem a hora. Então é óbvio que eles também já esperavam, tá certo? Então Cristo virá, o grande dia do Senhor virá, e virá numa hora em que, como está escrito, se levantarão homens ímpios, segundo suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a esperança da sua vida? Negarão que Cristo virá. Então tenham muito cuidado, isso é heresia. Claramente a Bíblia fala sobre o arrebatamento e dos sinais que mostrariam para nós que a vinda do Senhor estava próxima. Fiquem alertas aos sinais. Preparem-se, santifiquem-se. Veja o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Esse é um acontecimento que marcará a vinda de Cristo. Os mortos ressuscitarão primeiro. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, a nossa carne, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Receberemos um corpo glorificado. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós juntamente receberemos um corpo glorificado e subiremos juntamente a encontrar o Senhor nos ares. Isso é muito claro nas Escrituras. Eu passaria a noite toda citando versículos aqui que mostram a vinda de Jesus. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Cristo vem. Cedo vem. Lembre-se disso. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, encham-se de esperança. Jesus virá buscar um povo eleito, santo, afastado do mundo, afastado do sistema religioso, afastado de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Aquele que é limpo, limpe-se ainda mais. Aquele que é sujo, suje-se ainda mais. Deus abençoe.